Olá, alunos do Universo, mais uma vez, professor Dionísio, e hoje nós iremos tratar de termos essenciais, termos acessórios da oração. Termos acessórios da oração. Esse capítulo, que nós estamos tratando, ele tem a ver com a articulação de palavras e de períodos. E logo de cara aqui a gente já vê adjunto adnominal, não é? Nós iremos tratar de adjunto adnominal e adjunto adverbial, certo? Então, vejamos, os termos acessórios de uma oração, eles não são obrigatórios numa oração, tá? Mas quando nós fazemos uso desses termos, eles acrescentam informações sobre essas orações. E isso faz com que a minha oração, a minha frase, ela fique mais clara, tá certo? Os termos acessórios da oração, eles não são obrigatórios, numa oração, numa frase. Mas quando nós utilizamos, tá certo? Então, eles trazem, acrescentam em nossas orações algo que torna com que a minha oração ela seja mais clara, tá certo? E a gente sabe que para escrever nós precisamos fazer com que os nossos leitores compreendam da forma mais clara possível. Porque ao mesmo tempo que nós escrevemos, mas também nós somos leitores, não é isso? Então, os termos de acessórios da oração, eles têm esse objetivo, eles tornam a oração mais clara. E aí a gente tem as análises que nós vamos ver minuciosamente, tá? Por isso que eu estou tendo um pouquinho de cuidado com o tempo da nossa aula, para que de fato seja algo que vocês entendam, tá certo? E aí logo de cara a gente, quando se fala de termos acessórios da oração, a gente tem logo dois, não é? Um é o adjunto adnominal, que é o que vocês estão vendo aí na tela, e o outro é o adjunto adverbial. Vejam, adjunto adnominal vem de nome. Ele tem uma função. É o termo que se refere ao núcleo de um elemento sintático. Que elementos sintáticos são esses, professor? Pode ser um sujeito, pode ser um objeto, pode ser o próprio adjunto adverbial, pode ser o adjunto adnominal. Então, ele sempre irá fazer referência ao núcleo. E esse núcleo, normalmente, é um substantivo. Vamos ver aqui na nossa plataforma o que ele nos traz, O que é que essa plataforma nos traz quando tratamos de adjunto adnominal. Vejam só, quando nos comunicamos, usamos muitos substantivos. Água, casa, porta, luz, carro, livro, professor, matéria e etc. Uma infinidade de nomes, Então, ele diz ali, continuando. E como nenhum discurso é neutro e desinteressado, temos sempre a necessidade de caracterizar e determinar tais substantivos segundo a nossa ótica. Para isso, usamos alguns termos. Em análise sintática, chamamos esses termos de adjuntos adnominais, tá? Nós vamos ver bem direitinho. Então, vejam, os adjuntos adnominais são palavras, expressões acessórias ou orações com valor de adjetivo, que com um substantivo delimitam ou especificam o seu significado. A função sintática de adjunto adnominal pode ser exercida por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes, numerais e orações com valor de adjetivo, desde que estes não sofram a intermediação de um verbo. Os adjuntos adnominais têm a prioridade de ampliar a percepção do sentido de alguns termos da oração, mais especificamente no núcleo desses termos, como ocorre nos exemplos a seguir. Aí a gente já tem aqui alguns exemplos, tá? Mas vejam aqui, que esse aporte,
teórico em que a plataforma ela traz para a gente, corrobora quando nós dissemos aqui, ó, que o objetivo do adjunto adnominal é fazer com que haja uma clareza, né, naquilo em que nós estamos expressando, né? Então, quando ele diz aqui, ó, a função sintática do adjunto adnominal pode ser exercida por adjetivos, locuções, pronomes, numerais, desde que estes não sofram a intermediação de um verbo. Os adjuntos adnominais têm a prioridade de ampliar a percepção do sentido, ou seja, de trazer uma clareza em alguns termos de orações, tá? Vamos analisar aqui rapidamente quando a gente tem aqui, ó, a frase, a seguinte frase: o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros. Fazendo uma análise aqui, né, nós temos as seguintes, e chamamos isso de análise sintática, né? Chamamos e dividimos, né, cada termo com suas respectivas funções. Então vejam, o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros. Deixa eu ir mais aqui à frente. Pronto, vejam só. Aí a gente já de cara tem aqui o sujeito, né? Que a gente considera o sujeito simples, né? Por quê? Porque só tem apenas um núcleo, né? E aí ele diz aqui, ó, o sujeito simples é o campo, tá? Aqui ele também tem a função de um predicado verbal, tá? Quando ele diz é cercado por belos carvalhos e pinheiros, certo? Então todo este núcleo aqui, ó, todo este grupo de palavras, né, ou de termos nessa função aqui, ela possui o predicado verbal, tá certo? Agora vamos perceber aqui o que é o adjunto adnominal. Vejam, aqui o né, o campo, ele já tem a função do adjunto adnominal, embora ele esteja aqui dentro do sujeito, certo? Mas aqui ele já tem a função do adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está fazendo a referência ao núcleo aqui na frase. Então, quando ele aponta aqui, ó, o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros. Então, nesta frase aqui, nesta construção, nós temos dois adjuntos adnominais, tá? Vamos ver, né, se dá tempo da gente ainda passar rapidamente, né, pelas locuções, não é? Pelo núcleo da agente da passiva. Se der tempo, a gente dá uma pequena revisada, mas o nosso foco nesse momento é o adjunto adnominal. Então, quando eu digo que o adjunto adnominal ele vai fazer referência, né, ao núcleo, certo? Então, aqui está o adjunto adnominal, tá certo? Porque ele está fazendo referência ao campo. E o mesmo acontece, certo? Quando na palavra belos. Por quê, professor? Belos aqui, ele também não possui a função, né, de adjetivo? Sim, isso. Mas aí ele diz aqui, ó, a função sintática de adjunto adnominal pode ser exercida por adjetivos, tá vendo aqui, ó, locuções adjetivas, artigos, pronomes, numerais e orações com valor de adjetivo. Então, nesta frase aqui de o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros, então nós temos dois adjuntos adnominais. Um é o, que está fazendo referência ao núcleo campo, e adjunto adnominal belo, tá? Que aqui também funciona como um adjetivo, tá certo? E aí a gente tem o por, né? Que funciona aqui também, ó, como um conectivo, embora faça parte do agente da passiva. Professor,
agente da passiva. Eu já vi esse nome. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui que quando o artigo O determina em gênero e número o substantivo campo, né? O núcleo do sujeito, o campo e o adjetivo belos, caracteriza os termos carvalhos e pinheiros, núcleos da agente da passiva. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu subir mais um pouco, tá? Então, além, né, do adjetivo belo, eles estão fazendo referência, né, a carvalhos e pinheiros, que são o núcleo do agente da passiva. E aí vamos ver o que é o agente da passiva. Vejam, agente da passiva é o termo que indica quem pratica a ação de uma oração na voz passiva, certo? Preste atenção, para vocês entenderem. Nós estamos tratando de adjunto adnominal. Eu já falei para vocês que o adjunto adnominal, certo? Ele faz referência ao núcleo, tá? Ele faz a referência ao núcleo. A plataforma aqui, certo? O texto, né, do capítulo 22, me diz que adjuntos adnominais são palavras e expressões acessórias ou orações com valor de adjetivo que, com um substantivo, delimitam ou especificam o seu significado. A função sintática de adjunto adnominal pode ser exercida por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes numerais e orações com valor de adjetivo. E aí a gente tem uma frase, tá? Que aí ele diz o seguinte: o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros. Fazendo a análise sintática desta frase, nós temos como sujeito simples o campo, tá? E aí como o predicado, né? E esse predicado ele é verbal por conta do verbo aqui, ó, o verbo ser, não é isso? Que aqui está fazendo menção ao campo, tá? E aí a gente tem em cada termo desse, não é isso? Uma análise sintática. Então, dentro do sujeito simples, nós temos o núcleo do sujeito. E aí, como o adjunto adnominal ele faz a referência ao núcleo, então o artigo O, certo, que compõe o sujeito simples, neste caso aqui, passa a ser o adjunto adnominal, porque está fazendo referência ao campo. E aí a gente tem também belos, carvalhos e pinheiros. Veja, funciona o belo aqui, né? O adjetivo belo está funcionando como adjunto adnominal por fazer a referência a carvalhos e pinheiros, que funcionam como núcleo do agente da passiva. O agente da passiva, gente, é todo esse termo aqui, ó, por belos carvalhos e pinheiros. Mas quando a gente trata do núcleo, nós estamos tratando da parte mais importante, certo? Do termo que está sendo analisado. No caso, o agente da passiva, totalmente o agente da passiva, é quando eu falo por belos carvalhos e pinheiros. Então, o núcleo da agente da passiva é carvalho, pinheiro. E eu já passei para vocês, não é, que o agente da passiva, certo, é o termo que indica quem pratica a ação, certo, de uma oração na voz passiva. É um termo que geralmente preposicionado, né, vem sendo utilizado, certo, a preposição por suas formas que de certa forma traz uma contração, tá certo? Então, o agente da passiva, ele corresponde ao sujeito de uma oração numa voz ativa. Então, aqui a gente tem todo o termo considerado agente da passiva, e aí a gente atua no núcleo. Quem está fazendo
referência ao núcleo, o adjunto adnominal, que nesse caso aqui é belo, porque belo está fazendo referência ao núcleo da agente da passiva, tá certo? E no caso aqui, está fazendo referência ao núcleo do sujeito. Compreendido aí, gente? Vejam só, esse conteúdo que nós estamos tratando, eu dividi essa aula, tá? Porque realmente é um termo que nós precisamos de ter uma visão bastante minuciosa, tá? Para que vocês possam obter essa bagagem e poder enfrentar a vida, tá certo? Aí vamos lá, continuando aqui, a gente tem uma tirinha, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho para ver a referência. Bom, aqui, aqui foi a situação que nós vimos, né, anteriormente, né? Aqui ele diz ainda, que o adjetivo belos, caracteriza os termos carvalhos e pinheiros, núcleos do agente da passiva. É importante considerar que esses caracterizadores não podem se separar dos termos a que se referem. A gente está tratando ainda aqui da frase: o campo é cercado por belos carvalhos e pinheiros. Bom, então aqui a gente já tem uma tirinha, né? Quando a gente tem aqui esses dois personagens, né, que são bastante conhecidos, vocês sabem, né, que é de Maurício de Souza. E aí ele diz o seguinte: este é o livro de mistério mais misterioso que eu já li. E aí o outro responde assim, pergunta, né, por quê? Aí ele diz aqui: faltam as últimas 20 páginas. Vamos ver o que é que a gente tem aqui para analisar. Veja, na tirinha anterior, por exemplo, há vários adjuntos adnominais. Por quê? Veja, sintaticamente aqui nós temos como predicado nominal e sujeito simples. Aqui a situação ela está invertida. Veja, este é o livro de mistério mais misterioso, certo? Então vejam, aqui nós temos como sujeito o livro de mistério mais misterioso. Lembre-se, adjunto adnominal, ele faz a referência ao núcleo, tá certo? Ele faz referência ao núcleo. E a gente sabe que o núcleo, normalmente, ele pode ser um substantivo. Mas aqui, nesse caso aqui, vamos ver o núcleo, né? O que é o núcleo, né, do sujeito. Veja, se nós colocarmos na ordem inversa, né, poderíamos ter o seguinte: o livro, este livro é o mais misterioso que já li, certo? Vamos imaginar. Mas aqui a frase ela está de uma forma inversa, mas não perdeu o sentido, tá? Quando ele diz assim, este é o livro de mistério mais misterioso, né? Então vejam, o predicativo do sujeito, no caso aqui, é este, uma vez que eu sei que o predicado ele é nominal. Porque o predicado ele funciona como nominal. Como nós já vimos, né? Dentro de uma análise, a gente tem os sujeitos, né? E temos o predicado, né? O sujeito é alguém ou alguma coisa sobre a qual é dada uma informação, né? O núcleo do sujeito é a palavra que tem a mais importância, né? Que é o principal termo que está contido ali no sujeito, não é isso? E aí a gente, tratando de predicado, é a informação que se dá sobre o sujeito, né? Então, quando nós indicamos o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. Nesse caso aqui, a gente tem um predicado nominal, certo? Que aqui refere-se a este é. Então, vejam, continuando a nossa análise, predicativo do sujeito é este. O verbo é o verbo de ligação, né? Que é o verbo é, tá? E aí vem
o adjunto adnominal, que está fazendo referência ao núcleo do sujeito. Então, para que a gente possa analisar e achar o adjunto adnominal, é importante que primeiro a gente entenda o sujeito, se ele é simples, tá? O predicado, e aí a gente vai ver o núcleo do sujeito. Então, é desta forma que nós achamos o adjunto adnominal, porque eu já sei que o adjunto adnominal ele faz referência ao núcleo, não é isso? Então, quando eu acho o sujeito, eu vou achar o núcleo do sujeito. E aí eu vou analisando sintaticamente, descobrindo a função dos outros termos na oração. Então, vejam, aqui no caso, o é adjunto adnominal, porque está fazendo referência ao núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito aqui é livro, uma vez que o sujeito é simples, tá? E toda a parte da oração, ela funciona como um sujeito simples. Aí, na tirinha lá, nós temos vários adjuntos adnominais, né? Por quê? Porque aqui, ó, de mistério, ele também funciona como um adjunto adnominal. E aí a gente já tem o adjunto adverbial, que é o nosso próximo tema, né? Que funciona também como um advérbio de intensidade, mais, tá? E a gente vai ver que, geralmente, todo advérbio, ele é também um adjunto adverbial. E aí, misterioso, não é? Também ele passou a ser um adjunto adnominal. Por quê? Todos fazem referência ao núcleo, né? E aí vamos ver agora no restante da explicação. Vejam só, a locução adjetiva de mistério qualifica o substantivo livro, que a gente não falou que a locução adjetiva também, né, pode ser considerada como um adjunto adnominal. E aí vê só, quando ele diz aqui, ó, a locução adjetiva de mistério qualifica o substantivo livro, indicando o tipo da narrativa que a personagem Mônica está lendo. A expressão mais misterioso caracteriza de modo cômico o substantivo mistério. Cômico, na verdade, é sinônimo, né, de engraçado, tá? Algo engraçado. Então, vejam, livro de mistério mais misterioso. O artigo o determina em gênero e número o substantivo livro. Compreendido aí, gente? Compreendido? Qualquer dúvida vocês podem mandar no WhatsApp, tá? Que a gente vai sanando todas as dúvidas, tá certo? E aí a gente tem aqui, ó, na continuação da tirinha, né? Porque nós começamos, na verdade, aqui, ó. Tá? Começamos aqui, ó, tá? E aí, continuando a tirinha, quando ele diz aqui, ó, faltam as últimas 20 páginas. Vejam, aqui a gente já tem como sujeito simples as últimas 20 páginas. E aí, mais uma vez, a gente percebe que essa oração, ela aparentemente está invertida, né? Porque poderíamos começar a oração da seguinte forma: as últimas 20 páginas estão faltando, ou faltam, não é isso? Mas aí ele começou como faltam as últimas 20 páginas. Então vamos ver aqui que o predicado ele já é um predicado verbal, né? O que é um predicado verbal? A gente já sabe que predicado é a informação que se dá sobre o sujeito, não é isso? A gente já sabe que predicado é aquela informação que se dá sobre o sujeito. Então, quando nós identificamos o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. E quando a gente trata, né, de predicado verbal, é porque normalmente, não é, existe um verbo no predicado, certo? Da frase ou da oração. Então, aqui nós temos o verbo faltar, certo? Então, vejam, neste caso aqui, ele funciona como um verbo intransitivo, que a gente também, se der tempo, a gente dá uma analisada para ver nas questões de verbo, mas acredito que vocês já devem ter algum conhecimento sobre verbo intransitivo ou verbo transitivo, né? Tudo isso a gente vai dar uma pincelada de modo bem sucinto, tá? Então vejam, neste caso aqui está fazendo referência, certo, ao núcleo do sujeito. Então, aqui neste caso,
as, certo? Funciona como adjunta de nominal, últimas também como adjunta de nominal e 20 também adjunta de nominal. Por quê, professor? Porque está fazendo referência a páginas, que é o núcleo do sujeito na oração. Então vamos lá. Neste exemplo, podemos notar o uso do artigo as, do adjetivo últimas e do numeral 20, caracterizando o substantivo páginas, tá certo? Então aqui a gente está falando de artigos e de adjetivos, tá certo? Por quê? Estão caracterizando o núcleo, né, do sujeito páginas, que neste caso aqui passa a ser também como um substantivo, certo? Então vejam, aqui ele diz ainda mais o seguinte: além disso, de acordo com a função que os adjuntos adnominais exercem no texto, eles podem acrescentar sentidos diferentes ao substantivo. Veja exemplos com emprego de pronomes como adjuntos adnominais. Então veja, toda pessoa almeja a paz. Então, aqui ele está dando um sentido diferente. Toda está se referindo quantidade. Vários manifestantes compareceram às ruas. Então, vários também está se referindo à quantidade. Suas ações foram vendidas com alto lucro. Então, aqui a gente percebe o pronome possessivo, não é isso? A gente tem o pronome possessivo que dá a ideia de posse, a sua, né? Ou, no caso, suas ações foram vendidas com alto lucro. E a mesma coisa, minha. Minha cidade fica a poucos quilômetros daqui, que indica também, dá um sentido de posse, tá? Usando esses pronomes. Então, vejam, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, aí a gente tem o seguinte. Aqui a gente tem, esse material vai chegar para vocês aí, tá? Uma reflexão sobre o caso daquela aluna, como é que eu posso dizer? Aquela moça, né, que ficou bastante famosa, né? Que é a Malala, certo? Esse material vai chegar para vocês, para que vocês possam fazer uma análise, fazer uma leitura, tá certo? E fazer as reflexões necessárias que vocês precisam fazer, tá? Para que vocês possam compreender melhor o uso, não é, e a função do adjunto adnominal. Porque a gente ainda tem aqui, vamos ver se dá tempo, a diferença, né, entre o adjunto adnominal e o complemento adnominal. Olha aqui, ó, a Malala Yousafzai, é uma ativista paquistanesa que ficou conhecida por lutar pelo direito de todas as mulheres ao acesso à educação, em uma sociedade que privilegia majoritariamente os homens. Em 2012, ela foi vítima de um atentado do grupo extremista Talibã, contrário às suas reivindicações. Neste livro, ela narra sua vida familiar e escolar e sua trajetória em uma conturbada região do Paquistão para uma sala de conferências das Nações Unidas em Nova York. Em 2004, com apenas 17 anos, ela foi a pessoa mais jovem da história a ser laureada com o Nobel da Paz. Inclusive, tem até um filmezinho, eu vou mandar para vocês entenderem. Bom, mas aí o nosso foco é adjunto adnominal, né? Adjunto adnominal. Então, aqui a gente já tem o nosso próximo tópico, é a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, certo? Há sim uma diferença, tá certo? Bom, gente, e aí a gente chega, né, no nosso próximo tópico, quando a gente fala da diferença, né, do adjunto adnominal para o complemento nominal, tá? Será que tem relação uma coisa com a outra, né? Vamos ver. Vejam, como reconhecer uma expressão. Deixa eu botar aqui mais para cá para vocês. Bom, como funciona uma expressão
como adjunto adnominal ou complemento nominal? É uma pergunta que o texto ele faz, certo? Então aqui ele já diz, ó, a principal diferença reside no fato de que o adjunto adnominal sempre modifica um substantivo, enquanto o complemento nominal pode se referir a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, e é sempre regido por preposição. Observe a tabela a seguir para compreender melhor as diferenças entre essas duas funções. Vejam só. Há aqui, certo, um termo dentro do outro. Para que vocês, alunos, possam fazer um bom entendimento e o uso adequado de complementos, né, de adjunto, né, adnominal, né, assim como os demais conteúdos, é importante que vocês sempre façam retomadas anteriores. Então, ao longo do tempo, vocês já devem ter observado e apreendidos, né, sobre o tema preposição. Então é importante que vocês saibam o que é uma preposição, tá? Eu não vou aqui me alongar muito por conta do tempo, né, que a gente, para não tornar a aula tão cansativa, né? Mas é importante que vocês façam sim essa retomada, né? E aí a diferença do complemento do adjunto adnominal com o complemento adnominal, né, é que enquanto né, que no caso é o adjunto, né, ele modifica o substantivo, o complemento ele pode se referir a um substantivo, a um adjetivo ou até mesmo um advérbio. E é sempre regido por preposição. Mas vamos entender o que é um complemento nominal. O complemento nominal, gente, ele é considerado como um termo integrante da oração, que geralmente ele é utilizado para completar o sentido de um nome. E aí é justamente isso que a plataforma ela traz para a gente. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio e sempre seguido de preposição. Então vamos lá, vamos ver aqui a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal, né? Aqui tem uma tabela quando ele diz o seguinte: pode apresentar ou não preposição. Vejam, a relação de irmãos é enriquecedora, certo? Pode apresentar ou não a preposição. Vejam, a relação de irmãos é enriquecedora. A relação fraternal é enriquecedora. Já no complemento nominal, né, o uso aqui a gente precisa de usar a preposição. Então, quando ele diz aqui, ó, foi mencionada uma relação a esse fato, certo? Foi mencionada uma relação a esse fato. Então vejam, o complemento nominal, eu quero que vocês entendam isso, tá? O complemento nominal, ele é o termo, certo? Que é utilizado para complementar o sentido de uma oração, certo? E aí, geralmente, certo? Ele é seguido de preposição, tá? Como eu falei para vocês, é importante que vocês entendam o que é a preposição, tá? E aí a gente vai chegar até preposição, mas vamos dar andamento aqui só para a gente não perder o raciocínio. Vejam, no caso aqui do adjunto adnominal, ele pode indicar a posse. Os cadernos de José estão na estante. Cadernos que pertencem a José. Vamos ver agora uma oração com o complemento nominal. José é vendedor de livros. José
é vendedor de livros. E aí a gente já começa, né? Já entende aqui que o adjunto adnominal, né? Ele já está aqui, ó. Os cadernos de José estão na estante. Então, a preposição, ela pode ser obrigatória ou não, porque o sentido da frase ou da oração você vai entender. Já com o complemento, é necessário, sim, o uso da preposição. Então, quando a gente ali, no complemento nominal, né, a gente fala dos livros de José, nós dissemos aqui o seguinte: José é vendedor de livros. E aí vai de repente a sua pergunta, aluno. Professor, e o que é a preposição? Me lembre, faz tempo que eu não vejo, né? Ou de repente os conteúdos não nos traz a lembrança da preposição, né? De repente você está fazendo essa pergunta, mas vamos ver o que de fato é a preposição. Vejam só, gente. Preposição digamos, né, que seja duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. Um exemplo, tá? A gente chama, na verdade, para que a gente possa entender a preposição, vamos ver uma locução prepositiva. Então, uma locução prepositiva, ela funciona como uma ou mais palavras que têm o valor de preposição, tá? A gente está trazendo primeiro o exemplo da locução prepositiva. Agora vamos entender o que é a preposição. Tudo isso para que você entenda a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento adnominal, tá certo? Aqui já nessa frases aqui, ó, nas frases, a gente já percebe a preposição. Então, a preposição, ela é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, certo? Um está subordinado ao outro. Então, entendam, para que você possa compreender. Quando eu digo que o adjunto adnominal, a diferença é que o adjunto ele pode vir ou não acompanhado da preposição. Já o complemento nominal, ele tem que ter a preposição. E o que é a preposição? É o conectivo. O conectivo que faz a ligação entre os termos de uma oração. Tá certo? E aí ela também é uma palavra invariável, que está sempre subordinando um termo ao outro. Tá certo? Então, como exemplo, né, de preposições, nós temos as essenciais e a acidental. Então, se eu falar de preposição essencial, eu tenho as que funcionam diretamente como preposição. Eu tenho o a, o ante, o de, o por, com, em, sob, até, e é uma infinidade. Se eu falar das acidentais, né, que são aquelas palavras que, além de preposição, podem assumir outras funções dentro da morfologia, então a gente tem as consoantes, nós temos segundo, mediante, tirante e por aí vai. Tá? Mas vamos nos ater à preposição essencial. Então, quando eu tenho aqui o de, tá? O de, eu estou falando da preposição. Aqui no adjunto adnominal, eu não sou obrigado a utilizar, mas no complemento, sim. E aí, a gente tem, não é, ainda que apresenta valor ativo, que indica o agente de determinação da ação, dentro do adjunto adnominal, e dentro do complemento apresenta valor passivo. Enquanto no adjunto eu tenho o valor ativo, no complemento eu tenho o valor
passivo, né? Que é aquele elemento sobre o qual recai a ação. Então vejam, aqui nessa frase, a invenção de Santos Dumont foi relevante. Aqui está uma situação de valor ativo. Agora vamos ver de valor passivo. A invenção do avião foi relevante. Então veja que o sentido aqui indica que o avião foi inventado por alguém, sendo, portanto, um termo passivo, certo? Então a diferença é essa, gente. É que aqui, ó, no adjunto adnominal, certo? Eu não sou obrigado a ter a preposição. Já no complemento, eu tenho sim essa obrigatoriedade do uso da preposição. Então, no caso aqui, ó, quando eu digo a relação de irmãos é enriquecedora, ou a relação fraternal é enriquecedora. Já aqui na frase foi mencionada uma relação a esse fato, tá certo? Então aqui, ó, já funciona como a preposição. E da mesma forma, certo? Quando eu digo aqui, ó, os cadernos de José estão na estante. A gente já percebe ali o de como uma preposição. Já indicando uma posse com a frase no complemento nominal, quando eu digo José é vendedor, se é vendedor de alguma coisa, né? Então, José é vendedor de livros infantis. Então, nesse caso, para que o restante da frase, ou a oração, ou o termo, ele possa obter o sentido, então eu preciso de utilizar a preposição. E preposição, o que é preposição? Nós já vimos que a preposição é a palavra invariável que indica, ou aliás, que liga, né, os termos da oração, tá certo? Preposição, ela também funciona aqui como um conectivo, certo? Que liga os termos da oração. Então, nesse caso aqui, ó, José é vendedor. Se eu dissesse José é vendedor, livros infantis, não ia ter aqui uma ligação, certo? Para que haja a ligação, para que haja uma conexão, então eu utilizo a preposição de. E a gente viu que preposição existe as essenciais e as acidentais. Essenciais, que normalmente a gente percebe numa frase, são aquelas a, ante, de, por e por aí vai, é uma infinidade. E as acidentais é uma outra alternativa. Mas aí, gente, a minha preocupação, eu vou parar por aqui, tá? A gente ainda tem adjunto adverbial, né, que foi a programação, mas infelizmente o tempo está muito grande e eu prefiro que vocês entendam perfeitamente, tá? Adjunto adnominal, que é o termo que faz referência ao núcleo. Esse núcleo, normalmente, ele é um substantivo, certo? Vimos na aula de hoje adjunto adnominal, o conceito, o uso, a função do adjunto adnominal e vimos a diferença de adjunto adnominal com o complemento adnominal. Gente, estuda. Anota, façam suas anotações, tá? Não deem razão, certo? Ao comodismo, né? Que a gente está numa quarentena, mas não significa que você o tempo inteiro desvirtue, né? O seu foco nos estudos. Faça um planejamento, tá? Tal hora eu vou estudar, eu vou pesquisar, vá mais além, vá a fundo, não é? dos conteúdos que nós trazemos aqui. Dentro do adjunto adnominal existe mais uma infinidade de coisas que a gente precisa estudar. Mas aí, você que está aí em casa, né? Eu sei que vocês não estão sem fazer nada, porque vocês têm outras obrigações, com outras disciplinas,
né, com a casa de vocês, a gente sabe disso, né, com o pessoal, mas dividam o seu tempo e pesquisem, pesquisem. Essa é a diferença de um aluno para um estudante. Que tudo passe logo, que a gente se encontre presencialmente e vamos tirar as dúvidas e vamos em frente. Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau, gente.